Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, iniciando um devocional, um momento na presença de Deus, onde vamos aprender da sua palavra, onde vamos ser orientados, direcionados por ela. A nossa vida depende disso, a nossa vida depende das orientações de Deus, para que a gente possa viver da melhor forma possível. Deus é bom. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Bom dia, Jonathan, meu amigo, seja bem-vindo, querido. Bom dia, William, seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe vocês. Vamos iniciar mais um devocional, mais um momento onde nos colocamos na presença de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos o nosso dia, realmente precisamos colocar esse dia nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Esse é o dia que o Senhor está nos dando como presente. Por isso devemos vivê-lo intensamente, devemos vivê-lo completamente. Essa é uma resposta de adoração a Deus. Fazer desse dia o melhor dia da nossa vida. Bom dia, Ney Martins, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda. Vamos chegando, vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda, querida. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar o nosso devocional. Para quem é novo aqui, esse devocional acontece todos os dias, às 6 horas da manhã. Entramos online, sempre com uma palavra, uma direção de Deus para o nosso dia. Bom dia, Carolina, seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Vamos começar o nosso devocional. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que Deus nos orienta. Algumas coisas, obrigado Marta, obrigado Gabi, algumas coisas que Deus nos... Beleza, Jonathan? Obrigado, meu amigo. Coisas que Deus nos orienta através da sua palavra, para que a gente possa ter uma vida abençoada, uma vida centralizada em Cristo. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. O maior desejo de Deus para mim, para você, é que tenhamos uma vida tranquila, uma vida leve, uma vida onde a vontade dele prevaleça. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. Onde a vontade dele seja manifestada. A nossa vida, como eu sempre falo nos devocionais, a nossa vida ela precisa ser uma vida cristocêntrica. O que significa isso? Uma vida centralizada em Cristo. Só assim podemos ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Agora eu quero abrir uma aspas aqui. Vida leve e vida tranquila não significa uma vida com ausência de problemas. Não significa uma vida sem conflito. Precisamos ser maduros o suficiente para entender que a vida não é um mar de rosas. A vida tem seus desafios, a vida tem suas demandas, a vida tem os seus problemas. Problemas causados por nós, problemas causados por terceiro e problemas que servem como permissão de Deus para que a gente possa amadurecer e crescer e se tornar uma pessoa melhor. O próprio Jesus Cristo disse: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Bom dia, Cláudia, bom dia, Irla, sejam bem-vindas, vamos chegando. Mas hoje eu quero falar sobre ordens que Deus nos dá, nos orienta, principalmente nos dias difíceis da vida, para que, se a gente obedecer essas ordens, se a gente colocar isso em prática, a gente atravessa o deserto, a gente atravessa os problemas da vida de uma forma mais leve,
de uma forma mais suave. E hoje o tema do nosso devocional são 4 ordens de Deus para a nossa vida. 4 ordens de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, do início ao fim, ela tem princípios, ela tem valores, ela tem ordens de Deus para mim e para você, para que a gente possa ter uma vida melhor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Deus diz vida em abundância, Ele está abrangendo todas as esferas da nossa vida. Todas as esferas. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Dona Heloísa. Todas as esferas da nossa vida. O que significa isso? Vida abundante no casamento, vida abundante com os filhos, vida abundante no trabalho, vida abundante no seu interior, nos seus sentimentos, no seu pensamento. Isso é vida abundante, isso é prosperidade. Quando a gente escuta a palavra prosperidade, a nossa mente já foca a área financeira, é natural, porque essa palavra ela foi muito mal usada durante muitos anos, inclusive por pastores e pessoas que não entenderam o que é prosperidade. A prosperidade nada mais é o sucesso que você tem na área, em determinadas áreas da vida. Então, por exemplo, se você é uma pessoa bem de saúde, se você é uma pessoa que raramente fica doente, se você é uma pessoa que tem uma saúde estável, você é próspero na área da saúde. Se você é uma pessoa que tem bons relacionamentos, se você é uma pessoa que tem bons amigos, se você é uma pessoa muito benquista no meio que você vive, você é próspero na área de relacionamentos. Se você se dá bem com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido e seus filhos, existe uma harmonia no lar, você é próspero na área da família. É isso que precisa ser entendido. Se você tem uma vida financeira boa, estável, tem bons recursos, use esse recurso com sabedoria, recursos esses que Deus colocou na sua mão, você ajuda o próximo, você é próspero na sua área financeira. Essa é uma vida abundante, essa é uma vida próspera que Deus quer dar para mim e para você. Mas existem desafios na vida, existem problemas que são inevitáveis. E a questão não é fugir dos problemas, mas a questão é entender o que a palavra de Deus nos ensina, quais são as ordens de Deus, para que a gente enfrente os desafios, as tempestades, as demandas da vida. Por isso que hoje eu quero falar sobre 4 ordens de Deus para a nossa vida. E para isso eu quero começar lendo com vocês o livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 1, que é um contexto onde Jacó vai começar a enfrentar a vida, os desafios, e Deus dá uma palavra para ele. Gênesis capítulo 35, versículo 1 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, o seu irmão. Então, você conhece o contexto. Esaú é o primogênito, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, e Jacó era um trapaceiro, e junto com a sua mãe eles conseguiram enganar o pai, dizendo que o pai estava já quase indo para o fim da vida, já não estava enxergando direito. Isaac então pediu que Esaú, que era o filho mais velho, fosse um excelente caçador, fosse caçar e fazer um guisado para ele, uma comida que ele mais gostava. E Esaú foi atrás da caça. Mas Rebeca ouviu isso e falou: não, Jacó, você que tem que receber a bênção do seu pai, porque Isaac prometeu a Esaú que assim que ele voltasse, ele ia dar a bênção final, a bênção do primogênito. E junto com a mãe, Jacó passou à frente, enganou o pai e recebeu a bênção. E para isso, para ele se manter vivo, porque ele foi ameaçado de morte pelo irmão, ele fugiu. É nesse contexto que Deus aparece para ele em Gênesis capítulo 35, versículo 1, que eu vou repetir, e diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu,
quando fugiste da face de Esaú, o seu irmão. Bom dia, Alexandre, meu amigo. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Bom dia, Norimar. Seja bem-vinda. Sabe, queridos, talvez esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó. E foi justo nesse momento que Deus encontrou oportunidade para mudar a vida de Jacó para sempre. Por isso, queridos, não ignore, não desperdice, não deixe de enfrentar os momentos difíceis da vida, porque Deus usa esses momentos para mudar a sua história. Deus usa esses momentos para mudar o rumo, a direção, e você sair desse momento de forma mais madura, de forma mais fortalecida no Senhor. Entenda que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus sempre se revela para nós, para nos confortar e nos dar uma experiência mais profunda com Ele. Entenda que raramente o homem e a mulher buscam a Deus quando está tudo bem. Isso, infelizmente, é uma verdade. Quando está tudo bem, parece que nos esquecemos do Senhor. Quando está tudo bem, não buscamos, não clamamos, não ajoelhamos, não oramos, porque vem na nossa mente o seguinte: para que se está tudo bem? Por isso existem os desafios da vida, porque são nesses momentos que Deus sempre se revela de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima, de uma forma mais presente na nossa vida. Não que Deus não esteja presente nos outros momentos, mas no momento da aflição estamos mais sensíveis. No momento da dor, estamos mais vulneráveis. E aí buscamos a Deus. Mas, entenda uma coisa, para que a bênção de Deus se manifeste, para que a bênção de Deus se realize, vamos usar a história de Jacó como exemplo. Para que a bênção de Deus se manifestasse na vida de Jacó, ele teve que obedecer pelo menos 4 ordens ditas por Deus naquele momento. No momento da aflição, no momento que Jacó estava fugindo do seu irmão, no momento do medo, no momento da preocupação, no momento da angústia, no momento da dor, no momento que ele olhava para o túnel e não via uma luz no fim do túnel. Sabe, querido, existem momentos na vida que a gente está assim. Existem momentos na vida que a gente olha e não vê saída. A gente tenta por aqui e não dá certo, a gente tenta por ali e não dá certo, a gente tenta resolver dessa forma e não dá certo. E é nessa hora, na limitação humana, na nossa dependência humana, Deus vem cheio de graça, cheio de amor e principalmente cheio de misericórdia e nos orienta, nos ensina a sair do problema, nos ensina a se comportar diante do problema, nos orienta a enxergar o problema na ótica de Deus. Por isso que temos que ter o olhar de Cristo. O olhar de Cristo é sempre pensar, trazer à nossa mente a seguinte questão: o que Jesus faria no meu lugar? Eu estou vivendo isso. O que Jesus faria nesse momento? Como ele se comportaria? Qual seria a forma dele agir? E a gente aprende isso e a gente vê isso como Jesus agiria aqui. A palavra de Deus, ela é completa. Ela é completa. Tudo que precisamos como exemplo, como conduta, como regra de fé, está nesse livro, a palavra de Deus. Então, se você não sabe como Jesus agiria, é porque você está lendo pouco a Bíblia. Se você não sabe como Jesus se comportaria, é porque você não tem conhecimento das Escrituras. Por isso eu sempre vou bater nessa tecla nos devocionais. Medite nesse livro todos os dias. Leia uma palavra. Por isso que a gente tem esse grupo da leitura bíblica anual no meu WhatsApp, onde todo dia a gente tem lá o áudio com as leituras bíblicas, os comentários bíblicos. Já tem centenas de pessoas participando. Todos os dias eu coloco ali o áudio da leitura. Estamos em Êxodo agora. Até dezembro vamos chegar em Apocalipse. Porque isso é de extrema importância. A leitura bíblica é questão de vida. Porque é nos momentos difíceis da vida, é nos desafios, é no olho do furacão quando nos encontramos. É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que gera em nós esperança. É a palavra de Deus que nos orienta. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho, como a palavra de Deus diz mesmo.
que ela é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus, sempre. Bom dia, Kiara, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E eu destaquei aqui desse versículo que lemos, 4 ordens de Deus para Jacó, que servem para mim e para você, quando estamos enfrentando grandes desafios, quando estamos passando algumas dificuldades, quando não olhamos mais saída, quando o medo toma conta, quando a depressão chega, quando a angústia assola. Primeira coisa, na ordem de Deus para Jacó. Bom dia, Rosa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Silvia, sejam bem-vindos. Bom dia, Vilma, sejam bem-vindas, queridas. A primeira ordem de Deus para Jacó é o seguinte: levanta-te, levanta-te. Se você observar no texto que lemos, Gênesis 35:1 diz assim: depois disse Deus a Jacó, levanta-te, levanta-te. O que Deus quer de Jacó? Uma nova postura diante da situação. Uma nova postura diante da situação. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A primeira coisa que aprendemos é que devemos ter uma postura diferente diante das circunstâncias da vida. Não devemos estar prostrados, não devemos nos sentir oprimidos, não devemos nos colocar em prostração mesmo diante da situação. Mas entenda uma coisa, Jacó não estava prostrado fisicamente. Eu não estou falando aqui de questões físicas. Entenda que 90% dos devocionais tem tudo a ver com a vida espiritual. Com a vida espiritual. Jacó não estava prostrado fisicamente, mas sim espiritualmente. Aquele momento de dificuldade para ele era um momento onde a sua alma estava batida, onde o seu espírito estava batido. E Deus não queria vê-lo prostrado assim diante das dificuldades, mas queria vê-lo de pé, com a sua alma em pé, com o seu espírito em pé, diante daquele problema. Não está prostrado, não entregando os pontos, não se rendendo à situação. Então a primeira coisa que Deus diz para Jacó é: levanta-te, levanta-te, se coloca de pé. Eu estou contigo, você não está sozinho. Fica de pé, levanta o seu espírito, levanta a sua alma. Enxergue essas circunstâncias diferentes. Deus não quer que prostremos diante da dificuldade. Deus nos quer como valente guerreiro, soldado de Deus, pronto para pelejar uma batalha, pronto para vencer a dificuldade da vida, porque entenda, em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo tudo se torna possível, mas para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa derramar as bênçãos, para que Deus possa entregar a orientação, precisamos estar disponíveis para isso. E como estamos disponíveis? Entenda uma coisa, querido. Deus trabalha na vida humana daqueles que estão disponíveis diante dele, de alma e de espírito. Ontem, no devocional de ontem, eu falei sobre o descanso da alma, o descanso do espírito. É necessário em Deus descansarmos. O cansaço físico se resolve de forma muito simples. Basta dormir, ter uma boa noite de sono. Mas o cansaço da alma, o cansaço do espírito, só é fortalecido e renovado em Deus. Mas para isso precisamos estar de pé. Precisamos estar com a nossa alma erguida. E era isso que Deus estava falando para Jacó. Eu sei que você está com medo. Eu sei que a sua alma está abatida. Eu sei que o seu espírito está meio desesperado. Eu sei que você não está conseguindo organizar as suas ideias. Eu sei que o pavor está tomando conta. Eu sei que você olha para a situação de fuga do seu irmão e você não vê solução. Você está com medo da morte porque você recebeu uma ameaça do seu irmão. Mas o que eu digo para você, Jacó, é: levanta-te, mantenha o seu espírito e a sua alma de pé. De pé.
Isso significa coragem, isso significa ânimo, isso significa ousadia, isso significa confiança naquele que te pediu para levantar. Não é qualquer um que está te pedindo para levantar, não é o amigo, não é a amiga, não é o marido, não é a esposa, não. É o Deus Supremo, Deus Soberano, o Criador dos céus e da terra. Ele vem nessa manhã para mim e para você e diz assim: levanta-te. Não tenha uma vida de prostração espiritual. Levanta-te. Foi isso que ele disse para Josué. Josué, quando perdeu a sua referência, Josué, quando perdeu o seu mestre, que era Moisés, era o que ele tinha como referência, é como ele tinha de guia, é o que dava bons conselhos, é o que estava face a face com Deus e transmitia o recado à nação. Mas chegou um determinado momento da vida que Moisés morreu e Deus deixou isso claro para Josué: o meu servo Moisés está morto. Agora, imagine quando Josué recebeu essa notícia e a sua alma ficou abatida, o seu espírito ficou abatido. E aí Deus chega para Josué e diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, seu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Receba essa palavra de manhã. Deus está te mandando: esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espante, não tenha essa alma batida, não tenha esse espírito abalado, porque eu, o Senhor, estou contigo, por onde quer que andares. Levanta, fica de pé, diante de qualquer situação. Entenda que situações podem te pegar de surpresa, podem nos pegar de surpresa, mas jamais pegará Deus de surpresa. Jamais, jamais. Fique de pé diante das circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias da vida façam você andar cabisbaixo, prostrado. Seja proativo, saia dessa estagnação, corra, ande, rasteje, faça o que tem que fazer, mas fique de pé. Não fique parado, acomodado. Tenha uma postura de guerreiro. A nossa vida é um campo de batalha. A nossa vida é um campo de batalha. Mas já temos as armas em Deus. Somos revestidos de poder, de graça. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, habita em mim e em você. Você tem noção disso? Você tem consciência disso? Você tem consciência da sua capacidade em Deus? Você tem consciência do seu poder em Deus? Porque aquele Espírito, aquela força, aquele poder que trouxe Jesus da morte ao terceiro dia, a morte foi incapaz de reter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito habita em mim e habita em você. Tenha essa convicção, tenha essa certeza, porque se você entender isso, você jamais terá a sua alma abatida. Você jamais terá o seu espírito abatido. Coragem, ânimo, levanta-te, diz o Senhor. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Presta bem atenção na porção dessa palavra. Escute essa palavra no coração. Preste bem atenção. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor
e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, ou seja, de pé, depois de terem feito tudo. Paulo está deixando claro o seguinte: a nossa vida é um campo de batalha. A nossa vida é uma vida onde precisamos, como guerreiros de Deus, homens e mulheres revestidos de graça, de poder em Deus, precisamos estar firmes, de pé, vestindo toda a armadura de Deus, que é o poder, que é a graça, que é a consciência de que aquele poder que ressuscitou Cristo habita em nós. E dessa forma ficarmos firmes. Essa firmeza é a convicção da fé que temos. É a convicção da fé que temos em Deus. Isso que nos dá firmeza. E ele deixa muito claro nesses versículos que a nossa luta não é contra homens, não é contra carne, e sim contra principados e potestades, contra as ciladas do diabo. Nós temos um grande inimigo que devemos confrontá-lo todos os dias. E esse inimigo, ele tem a consciência de que ele já é condenado. Ele já tem consciência de que ele está perdido. Ele já tem consciência de que para ele não existe salvação. Então, ele faz de tudo para levar quem ele puder levar. Por isso ele lança em nós o que Paulo chama de dardos inflamados. São pensamentos contrários, são sentimentos contrários, são vozes contrárias, são circunstâncias que nos apresentam. Tudo isso para nos fazer perder o foco. Mas o próprio Senhor nos diz que devemos manter o nosso olhar firme por autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, queridos, levanta, fica de pé, se mantenha firme, se revista da armadura de Deus. Tudo que precisamos para combater o bom combate, já temos em nossas mãos. Deus já nos capacitou com graça, com força, com renovo, com sabedoria, com inteligência, com sensibilidade, com fé, para vencer toda e qualquer circunstância da nossa vida. Só que para isso precisamos estar de pé. Por isso a primeira coisa que Deus disse para Jacó: levanta-te, levanta-te. Segunda coisa que ele diz para Jacó é: vá até Betel. Se você ler o texto que lemos, Gênesis capítulo 35, versículo 1 diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. E sobe a Betel. Isso significa o seguinte: Deus deu para Jacó uma direção. Deus deu para Jacó um caminho. Deus deu para Jacó uma ordem: vá por ali, vá para lá. Sabe, queridos, para que a bênção de Deus se manifeste, temos que estar atentos, com os nossos ouvidos sensíveis à sua voz e na direção que Ele está nos dando. Quando estamos na direção de Deus, entenda isso, por mais espinhoso e difícil que seja o caminho, podemos ter a certeza de que a vitória não é uma possibilidade. A vitória se torna uma certeza. Entenda isso, quando estamos no caminho correto, na direção de Deus, a vitória não se torna uma possibilidade. A vitória se torna uma certeza, uma convicção. Por isso precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. E aí você pergunta: mas pastor, como é que eu consigo deixar a minha
o meu ouvido sensível à voz de Deus. Como é que eu consigo isso? Primeira coisa, queridos, silencie as outras vozes. Entenda uma coisa, sempre quando acordamos, existem duas vozes que nos acompanham, duas vozes que nos fazem caminhar. A primeira é a voz contrária, é aquela dizendo que o dia não vai ser bom, aquela dizendo os problemas que você tem para enfrentar nesse dia, aquela voz que diz da sua incapacidade, aquela voz que fala que esse dia não vai ser bom, aquela voz que te desanima por completo. A voz do mundo, a voz dos críticos, essa voz ela acorda junto com você e também te acompanha. Mas existe uma outra voz dizendo que você é filho, que você é filha. Não temas, estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Se coloque em movimento, vem comigo, temos uma vida inteira para viver, os meus planos continuam de pé, a obra que eu comecei ela vai ser completada em você. Agora cabe você decidir que voz que você quer ouvir. Então, quando silenciamos as outras vozes, os nossos ouvidos se tornam mais sensíveis para a verdadeira voz, que é a direção de Deus para mim e para você. Então, que possamos sempre, ao acordar, estar disposto, de pé, a viver aquilo que Deus tem para esse dia, a viver aquilo que Deus está te proporcionando hoje. Então devemos silenciar as outras vozes, principalmente as vozes internas. Uma das maiores lutas que travamos é com a gente mesmo, é com os nossos pensamentos, é com os nossos sentimentos. Por isso precisamos estar com a nossa mente guardada, protegida, e isso acontece quando meditamos na palavra de Deus, quando pensamos nas coisas do alto, quando enchemos a nossa mente de Cristo. Aí sim, estaremos com paz, com tranquilidade, para escutar a direção e a voz de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender nesse texto, a palavra Betel, Deus disse, vá para Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Significa casa de Deus. Ou seja, o lugar onde Deus escolheu para nos encontrarmos com Ele. Betel é um lugar de intimidade, de adoração. Betel é o lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus, que é a Ana, mãe de Samuel, e a Asaf, que foram pessoas que se prostraram diante de Deus em sua casa. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou, olha essa frase, se levantou. E o que Deus disse para Jacó? Levanta-te. Então Ana se levantou, se pôs de pé, depois que ela comeu e bebeu ali em Siló. E Eli, o sacerdote, ele estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois com amargura de alma, com tristeza, alma abatida, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, um varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Na casa de Deus a gente se prostra, na casa de Deus a gente se derrama, e foi o que Jacó ouviu do Senhor: levanta-te e sobe a Betel. Sobe a Betel. Sabe, queridos, eu não estou falando aqui simplesmente de igreja, eu estou falando aqui de um momento íntimo, de um momento como esse, um devocional como esse, onde a gente se entrega, onde a gente se derrama, onde a gente fica atento à voz de Deus. É importante sim se congregar, é importante estar com pessoas que estão caminhando na mesma direção. Nunca deixe de se congregar, nunca deixe de estar numa igreja, mas entenda,
Vida com Deus é uma vida diária, independente de onde você está. Esse meu escritório aqui é o meu Betel. Esse lugar aqui que eu estou todos os dias preparando uma palavra, escrevendo uma palavra, postando nas minhas redes sociais. Quem me segue nas redes sociais já percebeu que eu só uso as redes sociais para falar do reino de Deus. Eu não consigo fazer outra coisa. De formação, eu sou analista de sistemas, sou da área de TI. Trabalhei na área de TI há muitos anos. Mas depois que eu entendi o meu chamado, e hoje eu vivo do meu ministério, eu não consigo fazer outra coisa nas redes sociais do que falar do amor de Deus, do que propagar o reino de Deus. Então esse lugar aqui é o meu Betel. É onde eu me concentro, onde eu oro, onde eu passo a maior parte do meu tempo, onde eu louvo a Deus, onde eu o adoro. E eu te pergunto, onde é o seu Betel? Onde é o seu lugar de intimidade com Deus? Se você não tem, urgentemente, crie um. Crie um momento onde você pode parar, onde você pode fazer desse momento o seu porto seguro, o seu Betel. E quando puder, vá a uma igreja, se congregue, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vá numa igreja que prega o evangelho, vá numa igreja que use a palavra como centralidade de culto. E foi o que Ana fez. Ela chegou no templo e se prostrou diante do Senhor e derramou sobre ele a sua aflição. E Asaf, que escreveu o Salmo 73, diz assim: contudo, sempre estou contigo. Toma minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Tenha intimidade, tenha adoração. Adoração é um estilo de vida. Adoração é uma postura diante da sua vida. Adore sempre. Viva o seu Betel. Separe sempre um lugar, um momento, para que você possa estreitar, viver esse momento íntimo e profundo com Deus. É muito bom, é maravilhoso você viver uma vida íntima com o seu Criador, com o seu Pai. Vá até Betel. Essa é a direção que Deus quer te dar. Essa é a direção que Deus quer te conduzir. Estar com Ele, vivendo nele, andando por Ele, fazendo por Ele. Tenha o seu Betel. Tenha o seu momento com Deus. Não negocie isso jamais. Existem coisas na vida, queridos, principalmente na vida cristã, que são inegociáveis. Inegociáveis. O momento da oração é inegociável. O momento de ouvir a palavra de Deus é inegociável. O momento de estar na presença de Deus e estreitando esse relacionamento íntimo com Deus é inegociável. Princípios e valores morais são inegociáveis. O mundo está mudando. O mundo cada dia mais está ficando do avesso. Mas eu e você, como homens e mulheres cristãs, homens cristãos, jamais devemos negociar o que recebemos do Senhor. Então separe um tempo e jamais negocie isso. Amém? Terceira coisa que aprendemos é nessa vida de Jacó, nessa orientação de Jacó, habita ali. Ele disse, habita ali. No texto que lemos diz assim: depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel
e habita ali. Habita ali. Sabe o que significa habita ali? Deus quer de você perseverança. Ele não quer que você passe por ali. Ele quer que você habite ali. Ele quer que você persevere. Ele quer que você fique ali. Sabe, querido, Deus ama. Deus tem um que a mais com os perseverantes. Aqueles que mantêm firme no propósito. Aqueles que mantêm firme a sua fé. Aqueles que jamais negociam o que recebeu do Senhor. Não adiantava nada para Jacó chegar a Betel e depois voltar. Então ele deixou bem claro: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Vai para Betel. Vai para esse lugar onde eu estou presente. Vai para esse lugar onde eu estou. Venha ter uma intimidade comigo. Venha viver comigo profundamente. Mas não passe. Habite, persevere, fique, continue. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Sabe, queridos, Deus quer permanecer nesse relacionamento conosco. Deus quer que nós permanecemos no lugar que Ele preparou para nós. Há pessoas que não perseveram em nada. Há pessoas que não dão continuidade em nada. Há pessoas que não criam raízes onde elas estão. Há pessoas que ficam pulando de galho em galho. Isso não agrada o coração de Deus. Deus gosta dos perseverantes, daqueles que permanecem fiéis, naqueles que entenderam o seu propósito, naqueles que receberam o plano de Deus e permanecem firmes no Senhor. Persevere, persevere. Persevere no seu chamado, persevere no seu ministério, persevere no seu ato de servir, persevere naquilo para que Deus te chamou. Sabe, queridos, semana passada, acho que foi semana passada, eu não me recordo muito bem, uma pessoa me fez uma pergunta sobre questão de ministério. Sabe, queridos, ministério, ele é a sua própria vida. A sua própria vida é o ministério que Deus te chamou para viver. Claro que existem ministérios mais específicos. Você tem um ministério pastoral, você tem um ministério que você é separado por uma determinada função eclesiástica, mas a sua vida é o seu ministério. Se você é um empresário, esse é o seu ministério. Exerça com excelência. Exerça com os dons que Deus te forneceu para viver esse ministério. Se você é dona de casa, ou se você também é uma empresária, viva isso, que esse é o seu ministério. Faça isso com excelência. Esse é o seu chamado. Persevere nesse trabalho. Persevere nessa questão de cuidar, de realizar. A sua vida é o seu ministério. A sua família é o seu ministério. Então exerça isso com excelência. Exerça isso com perseverança. Exerça isso com amor. Se você frequenta uma igreja, por exemplo, permaneça ali. Seja fiel ali. Persevere ali. Eu sei que existem coisas ali, de repente, que não te agradam. Mas ali é o lugar que Deus quer que você fique. Ali é o lugar que Deus quer que você permaneça. Sabe, eu gosto muito do Salmo 122, versículo 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Permaneça ali. E a quarta ordem de Deus, para a gente finalizar o nosso devocional, já estamos chegando no fim. Bom dia a todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Deus nos abençoe. A quarta ordem de Deus, para que a gente permaneça, que a gente enfrente os problemas, que a gente se mantenha firme diante das circunstâncias, é edificar um altar.
ele diz para Jacó o seguinte, eu vou ler o versículo inicial. Depois disso, Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar a Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, o teu irmão. Faz ali um altar. Sabe o que significa altar? Comunhão, consagração. Deus, Ele quer que você tenha uma vida consagrada a Ele. Deus, Ele quer que você tenha uma vida de comunhão com Ele. Quer enfrentar os desafios da vida? Quer olhar as circunstâncias com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus? Quer olhar as coisas na perspectiva de Deus? Se consagre. Tenha comunhão com o Senhor. Sabe, falando sobre altar espiritual, o apóstolo Paulo, devidamente inspirado por Deus, ele faz a seguinte exortação. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, que Deus considere agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Traduzindo, faça da sua vida um altar. Faça da sua vida um altar a Deus. Que seus atos sejam um altar de consagração. Que as suas palavras sejam um altar de consagração. Que as suas atitudes sejam um altar de consagração. Que a sua conduta seja um altar de consagração. Que os seus pensamentos, que as suas emoções sejam um altar de consagração a Deus. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus requer de nós. A nossa vida deve estar sobre o altar. Sabe, queridos, o que significa isso? A nossa vida sobre o altar. A nossa vida sobre o altar significa entrega, significa rendição, significa renúncia, significa literalmente, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, como Paulo disse. Isso é uma vida no altar. Isso é uma vida no altar. Nossa vida no altar significa a verdade que temos em Deus. Viver para Deus é o nosso culto racional, é a nossa verdadeira forma de adorá-lo. Precisamos ser, fora da igreja, fora do templo, aquilo que declaramos quando estamos lá dentro. Entenda isso. Não seja na igreja uma pessoa e fora dela outra pessoa. Deus, Ele quer a sua integridade, Ele quer a sua inteireza de homem e mulher de Deus. Isso é uma vida no altar. É uma vida de totalmente entregue ao Senhor da sua vida, aquele que te fez, aquele que te conhece. Isso é vida no altar. Se consagre ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Então monte um altar no seu Betel e se consagre ao Senhor. Gênesis capítulo 35, versículos 6 e 7, diz assim: Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali a Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Ele fez exatamente o que Deus pediu. Se levantou, foi para Betel, habitou ali e levantou um altar. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, nos desafios da vida, nos problemas da vida, levanta, tenha sua alma e seu espírito de pé, vá para Betel, vá para a intimidade, vá para o relacionamento,
vá na presença de Deus e persevere ali, habite nesse lugar, habite nessa revelação de Deus, habite nessa vontade de Deus para a sua vida, habite nesse relacionamento, habite nessa intimidade e edifique um altar. Se consagre todos os dias, se torne um sacrifício vivo diante de Deus e tenha certeza, agindo dessa forma, você estará no centro da vontade de Deus e nenhum desafio, nenhum problema vai te abalar. Havia um propósito de Deus na vida de Jacó, como existe um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Mas para que esse propósito se realizasse, Jacó teve que obedecer 4 ordens principais de Deus. Levanta, vá até Betel, habita ali e edifique um altar. Eu vou repetir, levanta, vá para Betel, habite ali e edifique um altar. Faça como Jacó, obedeça essas ordens de Deus e certamente você será tão ou mais abençoado como foi Jacó na sua vida espiritual, na sua vida material e na sua vida familiar. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com você nesta manhã. Uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem à tarde. Eu preparei essa mensagem, estava meditando em Gênesis, que a gente já leu Gênesis, né, na nossa leitura anual. E Deus me deu essa palavra que me abençoou profundamente. E eu espero que essa palavra tenha sido bênção para você. Que essa palavra te fortaleça. Que essa palavra te faça realmente levantar. Te faça ir para Betel. Te faça habitar ali. E que ali você construa um altar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. E que possamos ter nessa manhã o fortalecimento do Senhor, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém, Ana Paula. Obrigado pelo carinho de sempre, querida. Deus te abençoe. Vocês são maravilhosos, viu? Vocês estão aí firmes sempre, né? Juntos aí no devocional. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Vamos orar, queridos. Vamos orar para que Deus possa nos fortalecer, para que Deus possa fazer essa palavra servida no nosso coração. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença, com o nosso coração cheio de gratidão, com o nosso coração transbordando, porque não existe lugar melhor para estar do que na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos acordar. Obrigado por nos trazer neste lugar, por nos trazer em Betel, onde nos prostramos diante da Tua presença, onde nos colocamos aqui dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Faça de nós um instrumento em Tuas mãos. Obrigado por nos acordar, porque não estamos aqui por vontade própria, estamos aqui porque fomos trazidos pelo Teu Espírito e pela Tua vontade. Sempre quando acordamos é uma nova oportunidade de recomeçar. É uma nova oportunidade de viver intimamente com o Senhor. Quando nos acordamos de manhã, o Senhor está dizendo que os planos continuam de pé, que a obra que o Senhor começou, o Senhor ainda continua. Quando acordamos de manhã, o Senhor está dizendo, vem comigo. Tem um dia inteiro pela frente, onde eu estarei junto, caminhando, instruindo, ajudando. Obrigado, Pai, por isso somos gratos. Por isso estamos aqui felizes, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, porque Tu és um Deus fiel. A Tua fidelidade não tem a ver com as nossas circunstâncias, a Tua fidelidade não tem a ver com os nossos sentimentos, a Tua fidelidade tem a ver com o Seu caráter, com a Sua essência. Tu és um Deus fiel. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por estar sempre conosco. E obrigado por esta palavra de hoje, clara, objetiva, que veio do Senhor.
que nos ensina que nos momentos difíceis da vida, que todos nós passamos, todos nós temos, de repente eu estou orando aqui para pessoas que estão com grandes dificuldades na vida, mas o Senhor veio nos ensinar através da Tua palavra que a primeira coisa que devemos fazer é nos levantar, nos colocar de pé diante da situação e não viver de forma prostrada. Obrigado por nos mostrar que a nossa alma, o nosso espírito tem que estar erguidos de pé para serem fortalecidos pelo Senhor. Obrigado. Obrigado por nos ensinar isso. Obrigado por nos dizer a orientação, nos mostrar a direção, que devemos ir para Betel, que é o nosso lugar de intimidade, o nosso lugar de relacionamento contigo. E lá sim, nos prostrar, nos colocar diante da Tua vontade e dizer: Senhor, precisamos de Ti. Obrigado, Senhor, mas que também possamos ficar aqui, ficar no Betel, de forma perseverante, perseverar nesse relacionamento, perseverar nessa comunhão, perseverar nessa entrega e nesse lugar construirmos um altar de consagração a Ti. Pai, eu te peço que a nossa vida seja uma vida de altar, seja uma vida de comunhão, de consagração, onde estivermos, que possamos erguer o nosso altar de adoração a Ti, que é o único que merece toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória. Tu és o nosso único Deus. Obrigado, Pai, que esta palavra penetre o coração de cada um e seja vida, produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles. Os abençoe em tudo, Pai. Que todas as esferas da vida, profissional, sentimental, de relacionamento, casamento, filhos, vida financeira, seja tocada agora pelo Teu Espírito. E onde o Senhor toca, o Senhor produz vida. Onde o Senhor toca, o Senhor produz transformação. Eu sei que basta uma palavra Tua, Senhor, e tudo é transformado. Tudo é colocado no seu devido lugar. Por isso, Pai, movimenta na vida daqueles que estão online comigo. Tira todo medo, toda angústia, toda aflição, toda preocupação. Que isso tudo que distancia da Tua presença caia por terra agora em nome de Jesus. E que haja nele, Senhor, espaço para a Tua presença, para o Teu Espírito e para a Tua paz, que excede todo entendimento. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, cheios da Tua graça e do Teu favor. Dê força a eles, Pai, renova a Tua presença e que eles continuem caminhando, obedecendo as Suas ordens, recebendo a Sua direção e que eles possam ser um testemunho vivo de que foram alcançados pelo Senhor e tiveram suas vidas transformadas em nome de Jesus. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, que eles possam ser luz para este mundo. Obrigado, Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração deles. E que eles possam sentir a mesma presença que estamos sentindo aqui. Que eles possam ser tocados pelo Senhor e tenham vidas transformadas no Senhor. Obrigado por este dia, por esta manhã que está começando. Que a Tua graça, o Teu favor nos cubra onde estivermos e que possamos estar sempre no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que essa palavra seja vida no coração de vocês. Tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui todos os dias comigo às 6 horas da manhã. Tá bom? E para quem é novo aqui, nós temos a nossa leitura bíblica anual. Existe um grupo no WhatsApp onde a gente tem lá a nossa leitura anual. Estamos no livro de Êxodo, então quem quiser acompanhar, basta mandar uma mensagem para o meu WhatsApp e eu acrescento você no grupo e a gente vai continuando a nossa leitura bíblica anual, tá bom? E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã às 6 horas da manhã para mais um devocional. Chama mais gente, vamos juntos. A live está crescendo, muitas pessoas estão sendo alcançadas e vamos continuar ouvindo o que Deus tem para nos dizer e ser abençoado por eles. Amém? Que possamos continuar firmes. Eu vou deixar aqui o meu, como eu sempre faço, né? O
o meu WhatsApp, 998065957, para quem quiser participar do grupo da leitura bíblica, tá? Você sempre vai receber nesse grupo o áudio da leitura do capítulo e junto um comentário bíblico, né? Que vai te ajudar a entender aquilo que você leu, tá bom? Então, se você quiser participar, é novo aí na nossa live, basta você mandar uma mensagem para esse WhatsApp dizendo que você quer, tá bom? Eu também tenho uma lista de transmissão com todos os devocionais escritos que eu disparo toda manhã. É um devocional diferente desse online, onde é o meu devocional particular, onde eu escrevo, né, referente a um versículo que eu li durante a manhã, né? Eu acordo muito cedo, para quem não sabe, 4h30 da manhã eu já estou de pé e já começo a fazer os preparativos para que tudo isso possa acontecer segundo a vontade de Deus, né? E vamos caminhando junto, vamos caminhando e sendo fortalecido pelo Senhor. Que vocês possam ter um dia extremamente abençoado, cheio do amor e da graça de Deus. Tá bom, queridos? E até amanhã. Deus permitindo, estaremos aqui às 6 horas da manhã. Que Deus os abençoe e tenham um bom dia. Fiquem na graça e na paz do Senhor.